E muito do que a gente vê são pessoas que elas estão tão de olho naquilo que é o resultado final, de repente no dinheiro, que elas esquecem do quê? Da competência e da qualidade do serviço. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio de Como Você Fez Isso, um podcast muito gostoso, onde a gente entende a lógica do caos das pessoas que fazem e realmente se dedicam a principalmente deixar um feito extraordinário. E eu recebo um cara muito legal, eu já recebi ele, eu adoro dar um abraço nele, um amigo querido, é um cara que eu sou super fã. Do trabalho dele, ele que é atleta, médico especializado em ortopedia, traumatologia e medicina esportiva, empreendedor, professor e palestrante, criador da clínica Muse e da Muse University, no qual eu sou paciente, ele cuida de mim também, adoro que ele cuida de mim, ex-tenente, médico do Exército. Então, turma que tá aqui no nosso estúdio, palmas para Paulo Musi, salve de palmas para Paulo Musi, senhoras e senhores. Primeiro, Musi, obrigado, cara. Obrigado por mais um papo. Tenho certeza que vai ser animal hoje. Eu adoro te ouvir. E a pergunta, pra gente começar o Como Você Fez Isso, cara, você é médico, e a gente estava conversando antes aqui, eu nem sei somando, eu nem fiz essa conta, tá? Nem sei somando quantas pessoas te acompanham em todas as redes sociais, mas você é um cara com muita visibilidade. Instagram, 7, 8, 9, 10, sei lá, com toda certeza, somando tudo, passa de 10 milhões de pessoas que te acompanham nas suas redes sociais. E você é um médico. Então, sabe, essa influência, você não é um influencer, você é só uma pessoa extremamente influente, que transcendeu, né? Às vezes você fala assim, poxa, um médico... Porque geralmente quando a gente fala, se eu estivesse lendo as suas redes sociais, geralmente uma pessoa falaria, poxa, é um artista, é uma celebridade, poxa, é uma grande personalidade pública. É um médico ortopedista que ama cuidar de gente. É isso. E só isso. E nada além disso. Eu sei, porque você cuida de mim, sabe? Eu vou lá e você é nítido quando você ama a gente, ama o ser humano, ama melhorar a vida das pessoas. Né? Então, a pergunta é, como você fez isso? Cara, eu não tenho uma resposta mirabolante. Como todas as coisas na vida, são as respostas simples e que fazem diferença. Na medicina, eu não me esforcei mais do que ninguém. Eu me esforcei como todo cara, por exemplo, que entrou comigo na Escola Paulista de Medicina em 1999. Se você for pegar o que era... Aliás, né, se a gente pegasse em 1998... a galera que prestou vestibular e que passou, Escola Paulista, Santa Casa, USP Ribeirão, cara, é o mesmo pessoal. Você está falando de 500 pessoas, né, no meio de, sei lá, 80 mil, 100 mil, não sei, eu não tenho esse dado do vestibular dessa época, mas são 500 pessoas que a diferença era assim, se a pessoa tirou um ponto a mais ou um ponto a menos, né, e a gente nota isso, principalmente quando você vai ver o que são os critérios de desempate. Então, o cara que é mais velho, o cara que tem uma graduação anterior. Então, quando você vê que o critério de desempate é uma coisa subjetiva, tipo, se você tem um ano a mais ou se você estudou alguma coisa a mais, você percebe que muita gente empata. Então, a diferença na época de alguém que ia passar no vestibular para alguém que, de repente, não ia passar, ou então para quem ia ficar numa faculdade e outra pessoa que ficaria em outra, é uma coisa que é irrelevante. Então, esses primeiros 500 colocados, eles são todos iguais. Então, existem outras pessoas que têm absolutamente as mesmas capacidades que eu e nada de diferente. O que eu acredito que eu levei mais a sério é a função social do médico, né, que é informar. Né? Eu entendo que é tão importante o médico ele tratar das pessoas quanto ele tratar da preocupação das pessoas. E eu lembro disso porque em Marília, a cidade que eu cresci, né, eu nasci em São Carlos, mas eu cresci em Marília. Você saiu cedo de lá, né? Saí com 16. 16, né? Eu terminei o terceiro colegial, vim para São Paulo para fazer cursinho e faculdade. Só uma coisa, a Roberto você conheceu lá ou conheceu aqui? A Roberto conheci na praia. Na praia, A gente passava... Eu passava
Cara, como isso é uma memória extremamente querida para mim. Eu passava as férias de julho e de dezembro com meu pai e com a Heloísa, a esposa do meu pai. E normalmente a gente ia para casa de praia da Elo. E eu conheci a Roberta porque ela passava as férias, principalmente as férias de dezembro e janeiro, na mesma praia que eu, né, que era a Praia Grande, aqui em São Paulo. E a gente se conheceu porque era a mesma turma de molecada, era mais ou menos todo mundo da mesma idade, né? E a gente foi amigo durante muito tempo e depois que a gente foi ter um relacionamento, né? Mas São Paulo, eu vim para São Paulo em 1990, nossa senhora, 1997, cara. Velho. Cara, você tem noção que tem muita gente que está assistindo a gente agora que não era nascido em 1997? Ué, minha filha mais velha é de 2006, acho que a minha mais nova é de 2000 e... Não, minha filha mais velha é de 2004. Minha filha mais nova é de 2010. Olha que absurdo, cara. Você se dá bem com envelhecimento? Eu não percebo ele, né? Na verdade, Que legal, eu cara. acho que só se dá mal com o envelhecimento quem fica preocupado com ele, né? É uma relação muito curiosa isso que as pessoas elas têm com o envelhecimento em relação ao que elas se preocupam com a deterioração do ser humano e não com o cuidado com ele, Uau. né? Eu te falo isso porque eu acho que essa é a preocupação geral na sociedade e o foco está errado, Caio, né? Em relação a quando você pergunta, né, como que você fez isso? Eu nunca foquei no sucesso, eu foquei na competência. Eu nunca foquei no lucro, eu foquei na qualidade de serviço. Eu nunca foquei, talvez, no lado amoroso, na minha satisfação. Eu foquei no que era a construção de um relacionamento. Então, eu acredito que o envelhecimento, ele também é isso. Se você perguntar para mim, você percebe que você está mais velho? Eu percebo, né? Eu vejo os sinais no meu corpo, eu vejo os sinais no meu rosto, eu vejo as minhas cicatrizes, né? Eu vejo o quanto é diferente para eu me recuperar agora do que era 20 anos atrás, quando eu estava dando plantão, né, de ortopedia na época da residência, né? O quanto, por exemplo, uma doença, uma infecção hoje me derruba e eu era um cara que passava que nem um trator em cima dessas situações, mas eu não me chateio com isso porque eu percebo as marcas de guerra e eu Sim. tenho orgulho de todas, né? Eu percebo a serenidade que eu ganhei com essas coisas e para lidar não só com as críticas, mas com as ofensas. Uau. E principalmente com as ofensas das ofensas, porque as pessoas elas tentam, né, tirar a dignidade daquilo que é perceptivelmente a tua qualidade mais marcante, né? Eu vejo, por exemplo, quando o pessoal fala de outras pessoas, o cara, por exemplo, tá todo dia na internet. Aí o pessoal fala, esse sujeito tem o ego frágil. Não, não tem, ele tá todo dia na internet. A coisa que ele tem mais forte é o ego. Sim. Né? Porque o fulano, ele é arrogante. Cara, ele é arrogante ou ele sabe o lugar dele? Porque quando você sabe o seu lugar, primeiro, você não distrata o semelhante. E segundo, você não aceita nem ser colocado a mais, nem ser colocado a menos. Aliás, você gosta menos quando te colocam a mais, porque eles te entregam responsabilidade, do que colocado a menos. Colocado a menos, beleza, pode me rebaixar, tô ótimo, eu fico no meu cantinho e fico quieto. Agora, quando uma pessoa que te coloca numa posição além daquilo que você é, o que ela tá te dando? Responsabilidade. Ela está te pedindo uma entrega que você vai ter que se esforçar muito para fazer, e não porque esforçar-se é ruim. Uhum. É porque provavelmente você vai ter que sair daquilo que é a sua natureza para poder entregar aquilo que a pessoa deseja de você. E aí você já não está mais sendo você está cumprindo a expectativa do segundo. Exato. Então essas coisas permeiam aquilo que é o meu raciocínio sobre o tempo passar, sobre o envelhecimento e o quanto isso não me chateia. Eu consigo compreender muito mais o que é a minha relação com as pessoas que eu amo,
né? Eu consigo dar palestra com muito mais satisfação, né? Eu consigo atender o meu paciente com felicidade, assim. Eu sento na minha cadeira para conversar com o meu paciente, realmente eu relaxo. Porque eu tô ali para escutar ele e eu sei que eu vou conseguir dar ótimas soluções e que a gente vai chegar num consenso onde ele entendeu o que é a minha função. Eu não tô ali simplesmente, você tem um dodói aqui e a gente vai usar um band-aid. Não, eu tô aqui para tratar da tua vida, eu tô aqui para tratar de você. Você não é sua doença, você é você. Uau. Você é você, tem uma doença, a gente vai tratar da sua doença e a gente vai vencer isso. E foi isso que eu aprendi dentro da medicina, né? Quanto mais você olha o paciente pela doença dele, mais você perde. Quanto mais você olha a doença enfrentando quem é o seu paciente, na enormidade do seu paciente, mais você tem sucesso. O que você trouxe da medicina? Olha, esse paralelo, né? O que a medicina, você trouxe da medicina pro ambiente online, assim? Por exemplo, quando eu disse que você trouxe, por exemplo, quando você está dividindo um conhecimento com a turma, você tem essa sensação de, puxa, eu tô, às vezes, conseguindo tampar uma ferida em alguém, mesmo à distância, saca? Então essa correlação até, você sente meio que o teu propósito sendo cumprido também quando você tá ali na tua bicicletinha, aí alguém, uma dúvida de alguma coisa, e você vai lá e serve. Você tem um pouco disso também? Você consegue? A todo momento. E não só aquela satisfação de você informar, mas uma coisa que está sendo muito importante hoje, Caio. Com o aumento da informação disponível para os profissionais, e aí eu falo a qualquer profissional formado, né? Principalmente, e eu não olho para o profissional médico, que é aquilo que eu estou completamente aclimatado. Eu vejo, por exemplo, o pessoal de marketing. O quanto é importante ter um cara formado em marketing falando de marketing. É verdade. Na medicina, é importante ter uma curadoria. Você tem muita informação, né? Você, no meu caso, eu já não sou só o cara que informa, eu sou o cara que dá curadoria. Então, peraí, vamos equilibrar isso daqui. Agora, aonde eu vejo que é mais necessário isso? Eu acho que é marketing. Sabe por quê? Ninguém fala para você assim, você tá fazendo medicagem, como se fosse uma coisa ruim. Agora, tem gente que fala assim, você é marqueteiro, como se fosse uma coisa ruim. Medicagem. Se você falar para mim que eu faço medicagem, legal, isso é um elogio. Agora, se você falar para qualquer pessoa que ela é marqueteira, o que você está fazendo? Você está desqualificando ela profissionalmente e usando uma profissão muito séria para desqualificar o esforço que ela tem, que ela tá exercendo ali. O marketing, ele não é eu percebo que hoje existe essa confusão entre as pessoas entenderem o que é marketing, do que é autopromoção, do que é propaganda enganosa. O marketing, ele é aproximar o cliente do produto. A autopromoção é você querer parecer mais do que você é. E a propaganda enganosa é prometer às pessoas coisas que não vão acontecer. Exato. E se as pessoas elas não souberem fazer essa distinção muito bem feita, elas vão perder oportunidades e criar monstros. E hoje a gente vê uma série de pessoas que navegam em mares de fama e que não tem responsabilidade nenhuma com aquilo e não tem a mínima responsabilidade com as pessoas que elas estão falando do outro lado. E eu te falo isso muitas vezes pelo tipo de pergunta que eu respondo na nossa rotina. E o que é mais complicado no dia a dia de lidar com as pessoas não é ver pessoas desqualificadas querendo parecer qualificadas. É ver pessoas extremamente qualificadas agindo como se desqualificadas fossem. Peguei. E você tem uma pessoa que tem um brilhantismo, tem um valor, e ela mesmo tira esse valor dela, ela mesmo tira esse brilhantismo dela, como ela aceitasse ser menos do que ela pode ser em troca de uma coisa efêmera que é fama, né? De novo, né? Qual a diferença de fama e sucesso? Fama é o que falam de você, né? Você tem um infame e você tem, né, logo as pessoas que, se você perguntar quem participou do último escândalo, você sabe, isso é fama. Agora você falar, quem que sequenciou o DNA, né? Qual foi o ato mais importante de Madre Teresa de Calcutá? Essas pessoas são pessoas de sucesso, né? E tem gente que, entrar no carro importado assim, bater a porta e olha só,
mostrar, ostentar coisas, né? Teve gente que fez coisas maravilhosas que andava de bicicleta, ou então que nem de bicicleta andava, que andava a pé, não precisou fazer nada, né? É essa diferenciação que eu vejo que eu espero, na verdade, que exista um amadurecimento, né, das redes, que as pessoas elas comecem a perceber o quanto pesa cada situação naquilo que é a opção de mostrar-se de uma pessoa que está na rede, né, e que elas escolham, né, as pessoas por afinidade, que nem você escolhe seus amigos, né? Eu vejo que hoje tem essa confusão. Então, eu vou seguir o fulano porque ele tem muito seguidor. Então, ele deve saber o que ele está falando. Que é um viés importante, né? O viés da aparência. E muita gente se aproveita disso, né? Desse viés da aparência para comercializar a atenção dos outros, né? Eu espero que as pessoas elas deixem de ter o viés da aparência, que exista um amadurecimento e fala assim, não, eu quero conversar com a pessoa que fala com os meus princípios, que comunica com os meus valores, que entende as minhas dores e que tem a disposição para conversar comigo dos assuntos que são os assuntos pertinentes no meu dia. E você faz uma coisa que para muita gente é muito difícil ou muito assustador. É mostrar quem realmente você é. Porque nas redes muitas pessoas, às vezes, elas não são aquelas pessoas que estão lá, que não meio que um personagem para estar lá. Porque, e você é uma coisa muito curiosa, eu nem sei se eu já te falei isso. Você, quando eu comecei a te conhecer mais, você é muito curioso, assim. É difícil de a gente montar um outro Paulo Musi. Por quê? Você, aquela coisa, você é, cara, médico, mas um cara, não que os outros médicos não sejam, mas é um cara, sabe, super acessível, aquele cara, tô lá e vai lá na bicicletinha e conta. Então você abre mão de uma rotina que é muito, só hora muito cara, sabe aquela coisa? Então, você é forte e é romântico ao mesmo jeito, sabe? Do jeito que você trata a Roberta. Então, sabe, essas alternâncias, que, por exemplo, o marketing é difícil de explicar o Musi. Né? Aquela coisa, parece que aquela anomalia do marketing, né? Aquela coisa que é irreplicável. Eu acho que é irreplicável porque, justamente por esse ponto, que todo mundo é irreplicável se você for você mesmo. Então, sim, você nunca teve esse medo de mostrar, tipo, todas as suas facetas, sabe? Aquela coisa. Então, puta, o cara sempre foi muito forte, mas muito inteligente. Então, você foi quebrando algumas paradigmas na cabeça das pessoas e sempre fez ser... Como é que é pra você, assim, você nunca teve medo de se expor, assim, quem você é, né? Você acha que isso é um grande diferencial? Porque a gente tá falando de influência. Eu acho que esse é o único diferencial, Caio. Eu sei muito bem quem eu sou. Eu sei muito bem o meu lugar, né? Eu não tenho problema nenhum em me pôr no meu lugar. Eu tenho problema quando as pessoas me tiram do meu lugar, né? Eu fico muito confortável se você me menosprezar, mas muito confortável. Às vezes eu fico até aliviado. Eu só não fico confortável quando as pessoas elas me dão situações que realmente, ou condições, ou então spotlights, que realmente eu não tenho relação. Por quê? Porque isso cria uma responsabilidade em cima de mim, cria uma expectativa sobre mim que eu não gosto de lidar com o irreal. Por exemplo, o fato de ter uma exposição grande, existe, claro, o que é essa condição que a gente tem de contratos, de produtos, e que as pessoas elas procuram, né, hoje elas procuram a nossa agência. A gente tem uma agência de marketing, a agência Musi, e que coordena os nossos contratos, né, de parceria e de trabalho conjunto. Sim. Né? Mas as pessoas elas procuram um influencer. E eu sou um profissional. Isso é muito diferente e não é desqualificando nenhum nem outro. Mas a função do influencer, ele é ser alguém que tem uma vitrine. Sim. Então eu sou um influencer, eu tenho uma vitrine. Sim. Legal. Agora, quando você procura um profissional, você não está procurando uma vitrine, você está procurando confiança. Então aquilo que é o nível de confiança que eu transmito, né, para as coisas que eu faço, falo, né, e realmente realizo, né, é isso que é a transferência para um determinado parceiro comercial. Então a cada, sei lá, 10 comunicações a gente responde positivamente uma.
Porque existe essa expectativa entre as pessoas, elas querem os tantos milhares, milhões de seguidores, né? Mas não é isso que nós oferecemos. O meu público, ele não está à venda, ele não está em aluguel. O que eu posso transferir é, você tem um produto bom? Deixa eu usar, deixa eu testar. Legal, aprovei? Vamos trabalhar junto. Então esse produto ele vai estar comigo. Sim. Esse produto você vai me ver usando no dia a dia. Então não é aquela coisa que, você está sendo pago para usar, daqui uma semana você está sendo pago para usar outro, você vai usar outro, você vai falar que é o melhor do mundo. Não tem essa relação. Tanto que minhas relações de trabalho, elas são extremamente longas, né? Eu não fico menos de 5, 6 anos numa empresa. Sim. Né? E tem empresas já que a gente está há 8 anos, né? Juntos trabalhando. No tocante ao que é essa forma de agir, né, eu acho que só é viável justamente por causa da minha transparência. E a minha transparência só existe porque eu não tenho vergonha do que eu sou, eu não me arrependo dos meus erros e eu não tenho a inclinação a pedir desculpa por quem eu sou. Uau. Sabe? E eu percebo o quanto a fama tem dobrado as pessoas no sentido de quebrá-las na espinha dorsal delas. Você tem que pedir desculpa de quem você é. Tá bom, eu peço, mas por favor, continue me dando seguidor e fama, porque isso é maravilhoso. Né? É isso que eu quero. Né? E isso não é sucesso. Sucesso é competência. Quando você observa o que é o engajamento é uma forma de competência. Se você tem 50 mil seguidores e 49 mil, eles estão dispostos a ouvir o que você fala e confiam na sua palavra, é melhor do que ter 10 milhões e 9 milhões seguirem você porque você é uma piada, porque é legal rir de você, porque é interessante te colocar numa situação vexatória. Eu estava vendo um exercício que hoje o pessoal tem feito com mídia social nos Estados Unidos. Eu acho que a gente até já falou sobre isso. Né? Eles estão procurando cada vez mais pessoas que têm poucos seguidores e não são necessariamente influenciadores para atingir pontos onde o produto deles não chega, do que pegar esses caras que têm influência em nível nacional. Tem fulano de tal 12 milhões de seguidores, nível Estados Unidos inteiro. Não, ele vai pegar aquele cara que fica, sei lá, em Massachusetts, que está na cidadezinha de 200 mil habitantes e o cara tem 25 mil seguidores. Ele tem 10% da cidade. Sim. Ele é o turning point para vender naquele lugar que ele nunca vendeu. Que conecta com ele, fala a mesma língua dele e se identifica. E por quê? Porque ele, na cidade dele, todo mundo conhece, todo mundo sabe da história dele, então a transparência é obrigatória. O que a rede digital fez, ela colocou um véu nas pessoas. Um véu de uma distância onde eu só falo aquilo que é interessante para mim. Só que as pessoas não querem isso, elas querem acessar aquilo que é interessante para elas. Então a minha rede social não é sobre mim. A minha rede social é sobre as pessoas que todos os dias estão comigo, né, naquele momento que eu estou fazendo aeróbio, querendo saber, né, coisas que para elas é importante. Então eu sei que se tem 2 mil pessoas, se tem 100 pessoas ali, tem 100 pessoas que estão interessadas, porque aquilo é importante. Se tem 16 mil, tem 16 mil pessoas interessadas. E eu não julgo aquilo que é o número das pessoas, mas eu julgo o quanto elas se conectam comigo naquele momento, onde do mesmo jeito que eu estou aqui com você, e você percebe que existe uma relação conosco que, olhando no olho, a coisa não dá para mentir, né? Que isso aconteça também no digital. Por que a gente prefere reunião assim, ao vivo, do que, por exemplo, uma reunião via Zoom? Você já percebeu que no Zoom ninguém olha para o seu olho? É verdade. Por quê? Porque ninguém quer olhar para a câmera. Então você está na reunião Zoom, é uma coisa extremamente desconfortável, porque está todo mundo olhando assim para baixo, ou para cima, ou para o lado. E o que as pessoas estão olhando, Caio? Elas não estão olhando para outra pessoa, elas estão olhando para elas mesmas, para ver se elas estão aparecendo bem no vídeo. E você vê isso quando quando às vezes você fala alguma coisa que é inesperada, e quando a gente fala alguma coisa inesperada, a nossa cara de surpresa,
É o que traz a interpretação daquela situação. E a pessoa, por exemplo, não entende que é uma brincadeira, ou não entende que é uma pergunta, ou não entende que é uma interpelação. Sim. Por quê? Porque ela não tá olhando para você, ela tá olhando para ela, porque ela tá preocupada se ela tá parecendo bem. O Zoom, por exemplo, ou qualquer forma de comunicação, ele é um espelho. Se você colocar duas pessoas, uma do lado da outra, na frente de um espelho, elas não se olham, elas olham para elas mesmas. Uau. É verdade. A sensação que eu quero que a pessoa que esteja comigo naquela live, naquele momento, é que eu esteja olhando para ela. E se eu não posso fazer isso olho no olho, eu faço isso no discurso. E é impossível você criar esse meio se a pessoa não souber quem sou eu, aonde eu tô. Eu tô na minha casa, né? Por quê? Porque, cara, você acha que eu vou descer todo dia para um estúdio para fazer uma bike, né? Para ficar ultra bonito? Cara, muito legal, né? Não critico quem faz isso. Mas aquilo que é comunicado intrinsecamente eu tô aqui para você me admirar. Quando eu ponho uma bicicleta na minha sala na minha sacada, né? Eu acordo com os cabelos pro alto, eu pego o meu café no meu copo americano, nas minhas canecas maluca, e eu tô conversando com a pessoa, com aquela voz de quem saiu do sarcófago, o cara falou assim, não, esse cara acordou agora mesmo, né? Pensa num maluco que tá puto porque tem que fazer 1 hora de cardio para acordar para treinar. E eu acho que isso é o legal, né? Eu não condeno as outras formas de comunicação, longe disso. Agora, a forma que eu gosto é essa. É uma questão de escolha. Agora, te explicar por que talvez eu tenha a quantidade de pessoas que me acompanham hoje, eu preciso perguntar para as pessoas, né? Eu preciso perguntar para você, né? Por que você confia em mim como médico? Por que você, às vezes, liga lá de manhã a live e eu tô lá batendo papo, por que a gente se aproximou, como é que essas coisas aconteceram, é isso que é o interessante. Essa autenticidade, né? E acaba sendo a soma das experiências também, né? Porque, ó, quando você olha pra esse cara aí... Exato. O que tem esse cara que você leva até hoje? O que tem desse cara? Por exemplo, quando você bateu o olho, esse cara aí, ó. Você tá olhando no olho do cara, o zoom. Tá fazendo zoom com ele. Bom, primeiro é o cor de cabelo, né? Eu gosto desse cor de cabelo, é bem prático, né? Segundo, cara, eu acho que é a questão de ter as coisas organizadas, porque o exército, ele é como se fosse o mundo quântico, né? Quando você lida com coisas de milhares de corpos ao mesmo tempo, né? O que é? Que o pessoal, né, usa essa palavra quântico de uma forma tão errada, né? As coisas, quando elas apresentam-se em conjuntos de milhares, milhões ou incontáveis, elas têm um comportamento diferente do que quando elas se apresentam de forma solitária. Então, vamos fazer um paralelo, né? Uma coisa é você olhar o átomo, né, que são as forças físicas fortes, né, e você olhar, por exemplo, um astro, o Sol, né, que são as forças físicas fracas, né, baseado, por exemplo, na gravidade. Então, uma coisa é a atração atômica, outra coisa é a gravidade, né? O exército, ele é como a gente lida com essas múltiplas coisas, que é uma força muito forte, porém, ela necessita de uma entropia, ela necessita de um nível de organização, né, que se você errar uma vírgula, se você colocar uma frase mal escrita, se você não souber dar um comando, cara, você faz, às vezes, centenas de soldados fazendo um comando errado. Imagina, você está numa parada, né, e você está com soldados marchando e você dá um comando errado. Cara, é um monte de gente se atropelando, blá, 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 e você desmonta aquilo lá. Então, o que eu aprendi ali, né, e que me é útil na minha vida inteira, e sabe, foi que tem que existir esse cuidado, mesmo quando você vai cuidar de uma pessoa, que você ensine para ela os métodos de organização como se ela fosse cuidar da coisa mais difícil do mundo, né? O Schwarzenegger, ele tem uma frase no livro dele, né, a biografia dele, né, que já tem acho que uns 10 anos que ele escreveu isso, que ele fala, né, você tem que mirar naquilo que é a mosca que está sentada no meio do alvo. Porque se você mirar no alvo, você vai errar. Agora, se você mirar na asa da mosca que está sentada, né, no meio do alvo,
cara, você vai acertar o alvo, talvez você não acerte a mosca, mas você vai acertar, né, num lugar muito específico. Então, quanto mais alto você mirar o seu alvo, melhor vai ser o seu alcance. A disciplina do exército é isso aí. Quanto mais você se exigir, criar uma rotina que te abrace, mais você acertar. Então você fala assim, vou fazer bicicleta todo dia. Um dia você vai fazer 8 da manhã, outro dia você vai fazer 9 da noite, no outro dia você não vai fazer. No outro dia você vai falar, não, vou começar segunda-feira, é quinta. Aí você vai chegar segunda-feira e você fala assim, sabe o que eu vou fazer? Tá no final do mês, vou começar mês que vem. Eu vou fazer bicicleta todo dia 7h01 da manhã. Aí você já começa a corrigir a hora de você dormir. Você fala, cara, não vou ficar zapeando plataforma de streamer até 1h30 da manhã. Aí você vai dormir tipo às 11. É cedo? Não, não é cedo, mas é melhor do que dormir 1h30 da manhã. Exato. Você vai dormir às 11, você vai regular o seu ciclo circadiano, você acorda de manhã com fome. Você vai comer no horário mais importante do dia. Né? American Heart Association tem um trabalho mostrando que você aumenta o risco de doença coronariana em 27,5% só de você não tomar café da manhã. Como é que é? Sim, senhor. Se não tomar café da manhã? Se você não toma café da manhã, você aumenta o seu risco de doença coronariana em 27,5%. Entendi. Você já começa a tomar café da manhã. Se você toma café da manhã, você já vai para o almoço com menos fome. Você controla o que você come. Se você almoçou, você só vai sentir fome lá pelas 4 da tarde e ainda assim você está semi-saciado. Então você não precisa mais voar naquele plataforma de rosquinha, porcaria e se entupir de alguma coisa que vai fazer digestão. Assim, você vai ficar com fome 30 minutos depois. Mais ainda, com fome e ansiedade. Se você consegue fazer isso, você tira os ups and downs dos seus níveis glicêmicos e das suas quantidades de energia disponíveis. O que acontece à noite? À noite você está bem. Você não está nem exaurido, se você está numa fase de baixa alimentação, ou você não está nem hiperativo se você comeu coisa, né, energética fora do horário o tempo inteiro. Se você quer dormir, você consegue dormir. Se você quer treinar, você consegue treinar. Se você quer estudar, você consegue estudar. Se você precisa trabalhar, você consegue trabalhar. E aí vem uma outra coisa. Mais do que conseguir fazer, é qual a qualidade que você faz isso. E isso é o ponto. Então, é como se a sua vida ela fosse se regulando através de um moto contínuo que é motivação e disciplina, motivação e disciplina. Quanto mais disciplina você tiver, melhor resultado, mais motivação você vai ter. Quanto mais motivação você tiver, mais você investe na disciplina e mais oportunidade de trabalho, de realização você vai ter. Então, é muito difícil você colocar dentro do ambiente, né, do que é a disciplina, né, o que é mais importante? Disciplina e motivação. Eu já achava, né, durante um bom período, que disciplina é 100%. Mas você precisa de motivação. Agora, se você viver só de motivação, você sabe o que é isso? Isso é fazer o flip do TikTok ou então do Reels. Né? Porque é motivação, 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 motivação. Tá, faz você. Deixa eu ir mais um quadradinho. Sabe? Deixa eu ir mais um videozinho. Do outro contrário, se você só tem disciplina, você começa a se agredir porque aquele negócio começa a te fazer mal, começa a te corroer, começa a te consumir. Cara, de novo eu vou fazer aeróbio? Puta, 1 hora de aeróbio. Ou então, como eu acordei terça-feira atrasado, né, e eu tinha que... Na verdade, eu acordei no horário, só que aí adiantaram uns compromissos e me avisaram, tipo, 2 horas antes. Aí eu falei, cara, já não tenho mais o tempo que eu tinha para treinar. E eu tinha que treinar posterior de coxa. Se fosse pela disciplina, vou fazer 10 séries de panturrilha em superset com abdominal. Aí eu vou fazer 10 séries de posterior de coxa na máquina unilateral. Aí eu vou fazer 4 séries de banco romano, aí eu vou fazer mais 6 séries de mesa flexora. Cara, eu falei, bom, isso não vai ser factível. Aí o que eu fiz? Eu fiz um triset lazarento, que era panturrilha, mesa flexora e abdômen. Tá. Aí eu fiz mais um biset, que era banco romano com flexor unilateral. Fiz o mesmo número de séries, só que consegui treinar em 40 minutos, o que eu precisaria de 1h30 para treinar. E me senti bem porque, apesar de eu não ter a disciplina de fazer absolutamente igual, eu saí motivado porque eu consegui realizar. Então percebe que é um malabarismo,
né? E eu acho que esse cara do exército, ele aprendeu a justamente entender isso. E o que eu tentava falar para esses meninos que estavam sentados lá é trazer para eles a motivação para aprender essa disciplina, porque esses caras, a maioria deles, seria dispensado do exército no ano seguinte. Esse cara tinha que levar alguma coisa de lá. Sim. Não dá para você vestir uma farda camuflada e sair daquilo como se nada tivesse acontecido. Cara, é muito tempo, é muita energia, é muita gente que você se conecta, é muito intenso a coisa de você entender que existe uma responsabilidade, um comando e um resultado. Esse trinômio, quando você descobre isso, você aplica para você, cara, você passa no vestibular, você passa no concurso, você estuda o que você precisa, você nutre relações que são relações verdadeiras, valorosas e que vão te acompanhar pelo resto da vida. E eu, de alguma forma, eu tinha essa preocupação de não só ser o médico do batalhão, mas ali, né, e durante o que era o acampamento desses recrutas, eu precisava dar para eles alguma coisa no sentido de orientação para que o cara aguentasse, por exemplo, ser acordado de madrugada com um tiro de fuzil, né, para, sem dormir, ele entrar num lago e caminhar no meio de uma água gelada que, Sim. 22 de AC fazia 4 graus de noite, né? Para comer em 5 minutos, porque, cara, é guerra, né? Ou então, eu tenho 30 minutos para dormir, eu vou tirar o meu coturno, eu vou tirar a minha meia, eu vou deixar a minha meia secar um pouquinho para cuidar do meu pé, né? E vou encontrar força para fazer isso. Porque acho que muito daquilo que a gente vive, né, a falar guerra, né, mas é o que se aprende no exército. Se aprende guerra, né? E o que se aprende de guerra, né? Aprende que a guerra não é se você está bem ou se está mal, é o resultado. Acho que guerra, daquilo que são todas as situações humanas, né, que as pessoas elas construíram, é a coisa 100% resultado. Porque ali, se você tiver um mau resultado, você vai morrer. E o bom resultado, ele é tão ruim quanto o mau resultado, porque você vai matar. A única coisa que tem de positivo é sobreviver. Guerra é isso, por isso que guerra é errado, porque você não tem bom resultado. Ou você morre ou você mata alguém. Quando que isso é bom resultado? Ah, mas eu sobrevivi. Tá, você sobreviveu às custas de matar uma pessoa? Mas é uma questão de sobrevivência. E quando a gente transporta isso para a nossa vida comum, o que você traz é a sobrevivência. Eu não preciso matar ninguém, eu não preciso morrer, mas eu preciso sobreviver. Agora, o que eu preciso para sobreviver? E aquilo que eu tentei falar era isso, e aquilo que eu levei para mim foi isso. Né? Como que eu sobrevivo? E a gente pode sobreviver melhor ou pior, né? Cara, muito bom, né? Poder exportar isso, o lance da disciplina, esse lance do processo, da sobrevivência, de você entender que às vezes um detalhe pode roubar uma grande oportunidade. Às vezes um Sim. detalhe pode roubar uma grande oportunidade. Então, esse Muzi, olhando pra ele, você vê isso. Esse cara. Quando você olha principalmente pro começo do seu relacionamento, assim. Ah, cara, eu acho que sempre O foi a quanto melhor. que a vida de casado, por exemplo, vou fazer uma pergunta assim, o que a Roberta construiu dentro de você? O que é mérito dela no Muzi? Sendo muito sincero, eu não sei, eu só lembro da minha vida do lado dela. Eu não consigo imaginar uma vida sem ela. E eu tenho a consciência de que quando eu vejo a minha vida sem ela dentro de mim, né, eu era muito menos. Eu era quase nada. Né? Eu acho que a Roberta ela é um fator multiplicador de tudo que foi essencial para eu crescer. Uau. Quando a gente vê motivação e disciplina, né, esse binômio, né, ela foi a motivação para eu ter disciplina de fazer as coisas que eu talvez, se não tivesse isso, né, eu não faria, porque eu acho que a motivação ela tem relação na sua capacidade de antever a felicidade. Né? E a Roberta ela sempre me trouxe essa capacidade de antever a felicidade. Né? Ali a gente estava na sala da casa da minha mãe.
Essa mãe. E esse é um episódio... Quem tirou essa foto foi a minha mãe. Desculpa, Caio, eu perdi minha mãe tem 2 meses. Sua mãe faleceu recentemente, né? E eu acho que esse conjunto inteiro, né, de tudo que a gente viveu ali em Marília e cara, era outra vida, assim, era eu e a Roberta, a gente, né, sempre fomos filhos de classe média, né, e a gente tinha tudo muito limitado, muito, sabe, muito... Sim. muito restrito, né? Você tá vendo, eu tenho Não essa falta, camiseta... mas não sobra. Exato, né? Você tá vendo, por exemplo, essa camiseta do Mickey era o meu pijama, eu não tinha pijama, né? Eu não tinha cultura de ter pijama. Eu fui descobrir que existia pijama quando eu vi a Roberta de pijama. Eu falei, nossa, você tá tão bonito, você vai sair? Ela falou, não, isso é um pijama. Eu falei, você dorme assim? Existe roupa pra dormir, né? Caraca, né? Era outra perspectiva Sim. de vida, né? E... nessa época eu falei, eu vou casar com essa mulher, né? E eu sabia que não ia ser uma coisa imediata. Ali eu tinha 18 anos, ela tinha 17, né? E eu sabia que não ia ser uma coisa imediata, né? Mas eu pedi ela em casamento essa noite. Essa noite. Foi a primeira vez que eu pedi ela em casamento. Eu dei pra ela um anelzinho, que era um anelzinho com uma pérola, né? Que é o que eu também tinha dinheiro pra comprar. E eu lembro que a gente tava... a gente estava no meu quarto, né? E apesar de eu ter uma cama de casal, porque, né, eu sempre fui grandinho, ela dormiu em cima da cama e eu montei um negócio no chão, né? Porque, cara, eu acho que cavalheirismo nunca sai de moda, né? E respeito nunca é demais, né? E eu tava de mão dada com ela, né? Eu embaixo da cama, ela em cima da cama. E aí ela falou, você não vai dormir aí no chão? Eu falei, eu quero te deixar à vontade, né? Ela falou, mas eu fico à vontade com você, eu me sinto segura com você, né? E aí eu falei assim, e eu ia, em outro momento, né, falar isso pra ela, mas aí quando ela falou isso, aí eu abri a gaveta da minha cômoda, peguei o anelzinho que eu tinha comprado pra ela e falei assim, então já que você se sente segura comigo, você casa comigo. Uau. E ela... na hora ela... né? Eu falei, você não precisa me responder agora. Mas ao longo da nossa vida, você casa comigo? E foi o que aconteceu. Essas fotos, elas têm... cara, quantos anos elas têm de diferença? Tem uns 20 aí, não tem? Tem uns 20 anos de diferença quase. 18 para... E você falou de cavalheirismo. Esses dias eu tava no shopping e eu tava no valet de um shopping e a Fabi foi entrar no carro, eu abri a porta pra ela, ela entrou, eu fechei, dei a volta e entrei. E uma seguidora mandou a foto e falou, nossa, que fofo, e me deu parabéns por ter sido cavalheiro com a minha pelo mulher. óbvio, né, cara? Por que você acha hoje que o cavalheirismo se perdeu um pouco? Porque eu acho que as pessoas estão com mais pressa do que com vontade de buscar a felicidade. Sabe quando eu te falo que a pessoa ela busca o sucesso em vez de buscar a competência? A pessoa ela está tão focada em buscar aquilo que ela acha que vai fazê-la feliz no futuro que ela deixa de viver a felicidade no presente. Sim. Você não ficou feliz de abrir a porta para sua mulher? Sim. Você não se sentiu importante? Eu sou o cara que abre a porta do carro para minha mulher. Isso é uma pequena coisa desse tamaninho. Você podia estar pensando assim, não, quando eu chegar em casa, eu vou, sei lá, fazer isso para ela, né? Eu vou dar um presente para ela. Mas não, você se importou de ser feliz com ela a cada oportunidade que você tinha. Então você vai abrir a porta do carro para sua mulher. Sim. Você vai sentar no banco do motorista e você vai guiá-la da forma mais confortável possível. Você vai se importar com a temperatura do carro, você vai se importar com a velocidade. Você não vai sair correndo que nem um maluco, ultrapassando gente, porque você tem um carro potente e tem bastante motor, então você quer ver o motor do carro. Não, você quer ver a sua mulher segura, você quer ver a sua mulher satisfeita, você quer ver a sua mulher tranquila. Eu não digo que eu me preocupo, né? Eu lamento, né? Porque se eu falasse que eu me preocupasse com as outras pessoas, né, o que elas estão fazendo da vida delas, eu não posso fazer isso, não vou viver preocupado.
E eu não posso fazer isso porque eu tenho uma família para me preocupar. Ou eu me preocupo com o mundo ou me preocupo com a minha família. Eu prefiro preocupar com a minha família. Mas eu lamento que as pessoas elas têm observado que aquilo que deveriam ser felicidades corriqueiras, elas têm se tornado objeto de elogio. O elogio, Caio, ele é o excepcional. Total. Não me elogia por aquilo que é minha obrigação. Total. Sabe? Me elogia pelo que é excepcional. O elogio, uma das coisas que tem feito as pessoas cada vez mais medíocres é elas quererem elogio por aquilo que elas são obrigadas a fazer. Ah, mas você não me elogia. Mas essa é a sua função. Você quer elogio por quê, cara? Eu vi uma definição de ética recentemente. Ética é obediência àquilo que não é obrigatório. Perfeito. É obediência àquilo que não é obrigatório. Não é obrigado você abrir a porta para tua mulher. Você não é obrigado. Quando você estava girando na frente de Deus, você não é obrigado a abrir a porta. Mas é obediência a algo que... E como chama aquele autor do 12 Regras para a Vida? É Jordan Peterson. Jordan Peterson. Ele falou assim, felicidade não é ir para você para Cancún. É a qualidade dos 20 minutos que você toma café com a tua mulher e com o teu filho. Porque isso você vai fazer todo dia. Sim. Cancún talvez você vá 2 vezes. Exato. Ou se vá. Exato. Né? Então E é o que dói na gente, por exemplo, né? Quando a gente às vezes é solicitado, né? Por exemplo, faz 4 semanas que eu e a Roberta a gente viaja todo final de semana. E antes disso, eu acho que de agosto até agora, a gente só não viajou um final de semana. Né? Pra você ter uma ideia, eu passei pela cirurgia da cervical no dia 7 de agosto, né? E aí eu não tinha condição de viajar, eu tinha uma viagem para São Luís, para uma palestra em São Luís, eu não tinha como ir ainda, né? Mas aí veio a perda da minha mãe no dia 14, e no sábado seguinte, foi uma segunda-feira, e no sábado seguinte eu tinha minha viagem para Belo Horizonte, né? Para um congresso em Minas, e eu fui. E eu fui com a noção de que se eu ficasse em casa pelo luto da minha mãe, né, eu ia estar celebrando a morte dela. Né, e que o que ela tinha mais orgulho era de me ver trabalhar. Sim. Ela tinha orgulho daquilo que ela jamais achou que eu ia me tornar. Um médico, não um médico famoso, um médico. Né? No entanto, eu ainda cheguei na palestra, cara, tinha 2.400 pessoas, foi gigante o negócio. E eu perguntei pros caras, eu fui cara de pau, falei assim, quem achou aqui que eu não vinha? E, quase todo mundo levantou a mão. E aí eu contei isso para eles, né? O meu propósito é esse, né? Agora, entenda que essas coisas que são excepcionais, quando elas viram uma rotina, e aí eu e a Roberta, a gente viajou cada final de semana depois disso, né? Final de semana passado eu estava em Ponta Porã, esse final de semana eu vou estar com a Roberta em Cuiabá, dando uma palestra pelo Sebrae, né? E o que tem de rotina? A rotina virou a gente não conseguir, por exemplo, ficar o final de semana com as nossas filhas. E isso é dolorido, porque a gente perde essa chance de simplesmente tomar um café. Sim. Como a gente viaja no final de semana, a gente concentra trabalho no meio da semana. Cara, ontem, 7 da noite, eu recebi 6:30 da noite, eu recebi uma mensagem da Clara, papai, você vai demorar? Saiu a 2ª temporada de Loki para assistir com o senhor. Sim. Cara, só cheguei em casa 10 da noite. Aí eu entrei no quarto da Clara, ela tava dormindo com a touquinha dela, né? Assim, aí me deu uma dor no coração. Aí você fala, né? O que é felicidade para você? É realizar todas as coisas que você tem que realizar? Não, isso é disciplina. É verdade. Eu preciso da minha felicidade para ser a minha motivação. Então, o que a gente tem se arrumado, o que a gente tem se organizado para criar uma situação para que quando a gente chegue, por exemplo, no domingo, que a gente tenha tempo junto e que esse tempo seja nosso, né? Mas que algumas coisas elas acontecem, por exemplo, por que é 7 da manhã que eu vou fazer a live? Porque eu acordo às 6 para tomar café com a Maria Clara. Sim. Por que eu chego em casa, às vezes eu chego em casa ou 8 da noite ou 11? Porque 11 é a chegada da Duda da faculdade. E aí eu tô sentado jantando e ela tá sentada do meu lado contando, tagarelando de todas as coisas que ela fez, porque ela tá na bateria da PUC e que tá legal, porque ela toca isso, porque ela faz aquilo, porque ela faz essa bagunça e ela canta para as músicas que ela já decorou, né? E cara, são essas pequenas coisas que a gente vai revivendo que
sabe, viram esse conjunto de performance pessoal, que é você ter tempo para conviver com as pessoas que realmente fazem diferença. E quando isso não é possível, como por exemplo essas semanas, eu gosto de provocar as duas, né? Então, essa semana, por exemplo, como a gente ia se ver pouco, né? Eu fui na internet e comprei aquelas balas bem azedas. Né? Que tipo de pai você definiria? Aquele pai como? Aquele pai rígido, mas não, amoroso? Eu acho que eu sou as duas coisas. Eu sou rígido com o que tem que ser certo, né? E entenda que certo e errado é um conceito que leva à felicidade dos filhos. Então, o que é certo não é o que eu acho. Eu não quero para minhas filhas aquilo que eu quero para mim. Eu quero para minhas filhas aquilo que eu quero para elas, ou que elas querem. Muito bom. Né? Então, se eu vejo que elas estão indo em direção daquilo que vai deixá-las felizes, isso é certo. Mesmo que eu não fique, mesmo que custe para mim. A Duda, por exemplo, namora um menino que é inglês. Eu sei que em algum momento ela vai se casar com esse menino e que, cara, pode ser que ela vá morar na Inglaterra, e daí? Né? Ela tá feliz. O que é a segurança de um pai? A segurança de um pai não é que seu filho esteja do seu lado, é que seu filho seja feliz. É essa a tua função. Uau. Então, eu me preparo, né, para mostrar para ela que o certo e errado é quando ela tá indo para aquela direção que ela colocou. Ela plotou uma direção, eu vou por aqui. Filha, então vai por aí. Ah, porque eu vou juntar num grupo de que faz isso, aquilo. Filha, você vai terminar sua faculdade? Você vai fazer Direito Internacional? Você acabou de fazer um curso de Legal English na Inglaterra. Graças a Deus tenho condição de eu e sua mãe, a gente tem condição de proporcionar isso para você. Você não acha que você indo por aqui, você desvia desse caminho? Ah, papo, isso é verdade. Então tá bom, então vamos voltar. É essa questão da direção, né? Sim. Mesmo que custe aquilo que é a nossa expectativa, a nossa satisfação. A gente não cria um filho para ser um pet. A gente cria um filho para ser um ser humano. E de preferência, como diz meu pai, melhor que a gente. Né? Porque é isso que foi uma das conversas mais profundas que eu tive com meu pai. Ele falou para mim, a gente não cria um filho para ser pior que a gente cria um filho para ser muito melhor que a gente. Né? Independente da nossa expectativa, né? É deixar a pessoa crescer. E olhar depois, porque é assim que a gente sente orgulho. Você não vai sentir orgulho de uma coisa que não chega no nível que você é. Você sente orgulho da coisa que te supera. E eu acho que até para o sentido daquilo que é desenvolvimento da humanidade, né, você tem que criar gente que te supere, senão você está fazendo o quê? Você está indo para trás. Pegando o gancho da superação, e esse cara aqui, ó? O que mais você leva dessa fase? Acho que o peitoral. Ali eu tinha, acho que 15 anos, ali a primeira foto, né? E foi uma época que, sei lá, eu acho que quando tinha uma pessoa diferente, tinha esse negócio de ser modelo, de tirar foto, então isso foi uma época da minha vida. Aí na sequência foi o campeonato de fisiculturismo, então foi o Mr. Santos, o 54º Mr. Santos, foi a minha primeira e última competição. Eu peguei segundo colocado e fiquei feliz, tive a experiência que eu queria, né? E aí depois foi o que veio, né, na sequência desse Mr. Santos, que é essa foto do meio, né? Então começaram as fotos, começou a mídia, né, de uma forma muito diferente de hoje, né? Porque você tinha uma mídia que dependia de revista, né? E na realidade esses meios de difusão, né? Você não tinha a internet ainda com uma formação dos influenciadores. Qual que né? eram as revistas Nada da disso. época mesmo? Era tipo... Ai, Men's Health, não era Men's Health, era... Tinha Men's Health, tinha... Nessa época era Muscle Mag, tinha... Essa daí, cara, eu tenho essa revista até hoje, que essa daí, inclusive, acho que é a capa. Ai, como é que era o nome? Eu não lembro. Você sabe que volta e meia tem gente que tem essa revista, tira foto, olha o que eu achei nas minhas coisas, né? E assim, eu gosto desse físico principalmente porque é um paradigma, né? O homem, ele quer sempre, eu quero pesar 3 dígitos, ele quer ter 100 quilos, né? Aí eu tinha 93 quilos e tava feliz da vida, né? Me fala alguém que, né, você trocaria um número 100 por um físico desse, né? Eu trocaria o meu físico atual por esse físico, eu adorava esse físico, era
bom para fazer, não, sabe? Eu não precisava colocar muita carga, né? Eu conseguia treinar, cara, eu treinava acho que 6 exercícios por série, era um físico que cabia na minha vida perfeitamente e que infelizmente por conta de adaptabilidade ele não volta para trás, né? Se eu destreinar eu perco o que eu tenho, não eu volto para um físico anterior, né? Sei lá, vamos descobrir um jeito de fazer isso, né? O exército foi a organização / disciplina. Se a Roberta foi o fator multiplicador de tudo de bom que tinha dentro do Muse, essa fase, você colocaria o quê? Eu colocaria uma fase de... Seu bodybuilding, assim, na sua vida. O que foi? Eu acho que foi o confronto daquilo que era expectativa com a realidade, né? Legal. Quando eu me aventurei nessa coisa de modelo, né, eu achava que era uma vida glamurosa, eu achava que tinha uma compensação financeira, eu achava que tinha uma elevação pessoal e, cara, não é nada disso. Na época, pelo menos, não foi, né? Foi uma experiência bem limitada. Eu não falo ruim porque não tem experiência ruim, né? Tem experiência. Você sempre aprende alguma coisa, né? Mas era muito longe do que eu esperava. E eu descobri uma coisa, eu acho que aí eu comecei a descobrir o que era beleza, assim, porque eu via uma série de pessoas, assim, e eu tinha uma autoestima ok, assim, né? Mas, sei lá, mais por baixo. Eu sempre achava que não era o suficiente, né? Aí eu descobri que a suficiência, ela nunca vai estar nos olhos dos outros, ela tem que estar no seu. Uau. E que a beleza não é um conceito dividido, a beleza ela é um conceito pessoal. Então, o que interessa é o que você acha bonito. E aí, o que eu consegui? Eu consegui me libertar do que são os padrões de beleza. E eu consegui enxergar beleza em todas as pessoas. Isso é bom. Isso é bom porque a beleza, ela é como se fosse a pedagogia da bondade. Então, quando você olha para uma pessoa e você acha beleza nela, você sorri. E o que mata a beleza? É o padrão. Então você tem que ser magro, você tem que ser musculoso, aí você tem que ter a bunda desse tamanho, você tem que ter o braço assim, o peito tem que ser assado. Cara, não tem coisa mais agradável do que você descobrir a beleza fora dos padrões. É uma sensação de felicidade, porque as pessoas elas reconhecem que você admira elas. Elas entendem, elas conseguem sentir que você vê a beleza dentro delas. Isso muda a atitude. A pessoa muda o jeito que ela lida com você. Parece que ela começa a confiar em você. E o fato dela confiar em você faz com que ela divida mais experiências com você. A fase do modelo foi isso. A fase do atleta foi entender que o resultado ele é importante em algumas situações e que você nunca vai ser julgado pelo seu esforço de uma forma social. As pessoas elas vão querer seu resultado. E eu tinha muito claro para mim o que eram os limites que eu colocaria dentro do que eu precisaria fazer para competir no fisiculturismo, né, e vencer. E eu segui esses limites. E eu me esforcei, Caio. Pra você ter uma ideia, eu competi em 2008, eu estava no R3 de ortopedia. Eu estava prestando prova de título, eu dava 3 plantões por semana, às vezes 4. Né? A minha vida era realmente um caos. Tá. Eu tinha plantão fixo no sábado, no domingo, na quinta, fora os plantões rotativos da residência. Então eu tinha um momento caótico. Caótico. Né? Ou seja, o meu esforço foi absurdo. E eu entendi com muita serenidade que um campeonato esportivo, ele não mede o esforço, ele mede o resultado. E que, de alguma forma, a gente tem que controlar o que é o esforço que a gente faz, porque o esforço também vem da expectativa, quando esse resultado, ele pode mais magoar-nos do que necessariamente trazer o que a gente quer. Como que você trabalha com comparação hoje, de todos como você lida isso na sua cabeça, a comparação, porque não dá pra falar que ela não existe. Por exemplo, uma competição física de 2 atletas é comparado. Coloca, até chama o cara, vai na frente os dois, vira de costas, vira de frente. Então falar que comparação não existe, mentira.
Mas também, aquela comparação que te faz mal, também, isso aí é uma mentira também, não é legal. Sim. Como que você, das suas experiências hoje, Paulo Musi hoje, como que você entende com comparação? Eu foco no que está sendo comparado. Né? Um campeonato de fisiculturismo me ensinou isso. Ninguém está comparando quem é a melhor pessoa, quem é o mais agradável, quem é mais legal. Estão comparando o físico. Por isso que um campeonato de fisiculturismo não é para qualquer um. Porque quando a pessoa ela é incapaz de perceber que o que está sendo julgado é sua forma física e não a si próprio, aí ela não está pronta para subir no palco. Uau, muito bom. E se você vai se expor em qualquer situação de comparação, você não consegue determinar o que está sendo comparado, Caio, não dá. Por exemplo, eu posso chegar na internet e aí, não, mas vamos te comparar, fulano de tal tem 12 milhões de seguidores. Até aí, meu irmão, Cristiano Ronaldo tem 600 milhões de seguidores, né? Se eu for comparar com alguém, eu vou comparar com ele. E com ele eu sou um zero à esquerda, então eu prefiro, né, mirar lá em cima, né? Sim. Eu sempre observo essas coisas porque as pessoas, elas criam as comparações, né? E se você cair naquilo que é essa armadilha cognitiva, que as pessoas não fazem por querer, Caio, elas comparam para tentar decidir, elas comparam porque o ser humano compara. A inteligência do ser humano é por indexação e comparação. Por exemplo, eu nunca vi... Indexação é a forma que o seu cérebro guarda o que são as informações. Então, por exemplo, eu nunca tinha visto essa cadeira. Aliás, por sinal, cara, que cadeira confortável, que poltrona confortável, muito gostosa. Mas como que eu sei que é uma cadeira? Por que eu não deitei nela? Por que eu não subi, fiquei em pé em cima dela? Eu cheguei e sentei. Meu cérebro e o seu cérebro, né, de qualquer ser humano, ele tem uma série de padrões do que é uma cadeira. Por comparação, ele vai lá no index cadeira e ele fala, isso é uma cadeira. Isso é uma cadeira diferente. Quando você sai desse padrão, aliás, quando você parte desse padrão de comparação e indexação, você cria uma forma de seleção. E aí você cria os subgrupos. Então tem as cadeiras de madeira, as cadeiras de sisal, as cadeiras de plástico. Sim. E isso é uma coisa que eu tô lendo um livro do Karnal agora sobre preconceito, né? E que o preconceito é uma coisa muito mais profunda do que a gente acha. Estava com ele recentemente, não viu alguma coisa? Sim, né? sim. Nossa, ele é uma pessoa... Cara, você tem uma pessoa amável que eu conheci, né, o Karnal. Ele é impossível você não gostar do sujeito. É muita informação, é muita erudição, é muito bom senso, né, no mesmo momento e numa frase só. Né? Ele consegue juntar tudo isso. E eu tô lendo esse livro dele porque a gente tem que entender que comparação não é preconceito. Preconceito é uma coisa muito pior, né? Eu podia sentir, tem preconceito porque o meu físico ali, né, eu não era um cara do esporte. Não tem uma comparação, um ponto final, né? O preconceito é quando você dá um atributo de valor para uma forma que você indexou. Então, sei lá, eu não compro cadeira verde porque cadeira verde quebra. Mas quem falou? Isso é um preconceito que você tem, né? Então, isso tem me ajudado, aliás, isso tem sido um exercício muito importante, até porque quando você olha a realidade, né, com os olhos de outra pessoa, vem uma didática meio que divina que te empresta o conhecimento dessa pessoa para que você cresça naquilo que é o seu interior. Né? O que a gente chega, por exemplo, nesse físico de 2008. Né? Então, o que é o efeito da comparação? Eu fui segundo lugar no campeonato Quem ganhou foi o Arthur. Né? O Arthur, que ele tinha acabado de ganhar um Mr. Universe. Cara, esse Mr. Santos, ele foi uma pedreira. Era eu, Sérgio Gomes, o Arthur e... Ai, caramba. E o Gustavo. O Mr. Santos é uma das mais tradicionais que tem, né, cara? É mais antigo que o Mr. Olímpia. É bem tradicional. O Gustavo, ele tinha sido campeão brasileiro, campeão paulista. O Sérgio Gomes tinha sido campeão brasileiro, campeão paranaense. Cara, o Arthur tinha acabado de ganhar o Mr. Universo e eu tava estreando. Era o meu primeiro campeonato. E assim, você fala, você perdeu pro Arthur. Eu falei, caralho, se eu tivesse ganho, eu tava errado, né?
Eu ainda acho, falei, meu, olhando o Gustavo, olhando o Sergião, porra, como que eu fiquei na frente dos caras, né? Os caras tinham mais experiência e na realidade eu tava lá, então pra mim foi uma vitória. E tanto foi uma vitória que, cara, na semana depois, um monte de revista me chamou pra fazer editorial, pra fazer foto, pra fazer coisa. Essa foi uma das fotos, né? E essa foto em específica é uma foto que na época ela saiu em tudo que era pote de whey protein de uma empresa na época da probiótica, né? Saiu como o garoto propaganda daquele whey protein, né? Então tava lá essa fotinha, né, pendurada em todos os whey protein, como se fosse aquele encartezinho, assim. Então, você falou de comparação muito bom, né? Se você não tá pronto para perceber o que realmente está sendo comparado, essa comparação só vai te fazer mal, porque você vai se perder nela, você vai levar pro lado pessoal, você vai deixar que, entre aspas, o tamanho do teu peitoral, você não vai entender que, cara, eu tô falando só do tamanho do teu peitoral, não tô falando do teu caráter, da tua capacidade de avançar na vida, nem o quanto bom você pode ser. Então, perfeito. Mas eu acho que isso, por exemplo, é o grande problema que você tem em meios profissionais, né? Total. A proximidade, ela faz isso. Então, por exemplo, eu tenho, sei lá, eu vejo a Roberta fazer isso, né? Ela cuida daquilo que são toda a nossa equipe de profissionais. E uma das coisas que ela uma das coisas que ela faz, né, é justamente separar as pessoas e colocar as pessoas no lugar delas. Falar, você não tem que se comparar com a fulana é gerente. É outra função. Você não precisa fazer o que ela faz, você precisa fazer o que você tem que fazer, né? E no meio profissional, onde ela as não pessoas... deixa as pessoas subirem na categoria errada, né? Exatamente. Né? E aí as pessoas, elas querem fazer coisas que não é da área delas e deixam de fazer coisas que elas são responsáveis por fazer, e aí elas querem o elogio por aquilo que é obrigação, e muitas vezes elas vão querer depois, elas vão cobrar um reconhecimento por aquilo que elas não são supostas a fazer, e que na maioria das vezes, quando elas tentam fazer, elas fazem errado, porque aquilo não é da alçada delas. Né? Numa entrevista de trabalho, ela entrevistou uma pessoa, né, e essa pessoa ela tinha uma posição na empresa, né, disponível, e a Roberta entrevistou pessoas para cumprir essa posição. E uma entrevista ela me contou, né, a título até de eu aprender, né, a pessoa super, né, super capacitada, super madura profissionalmente, tinha 2 formações, né? E ela pergunta, qual é a sua expectativa na nossa empresa? Eu quero ganhar tanto porque eu fiz isso e aquilo, eu quero chegar a tal lugar porque eu estudei isso e aquilo outro, eu sou formada assim. Aí ela falou assim, olha, eu tenho uma posição de tal, eu não pago pelo que você merece, eu pago pelo que a posição me pede. O salário médio dessa posição é tal, o salário mais alto é esse, eu pago o salário mais alto para a posição. Mas eu não posso te pagar o que você acha que você merece. Eu tenho que te pagar aquilo que a gente paga pela posição. O quanto você merece, eu não tenho como avaliar. Eu não tenho como avaliar a sua vida, eu não tenho como avaliar seus esforços, eu tenho como avaliar a sua formação, seu hard skills, e o que eu vou avaliar daqui para frente são seus soft skills, quando você se relaciona com a equipe e faz tudo aí funcionar. Mas eu preciso que você entenda que eu não posso pagar pelo que você acha que você merece, eu tenho que pagar pelo que a posição demanda. Se você é uma recepcionista, você vai ganhar como recepcionista. Se você é gerente, você vai ganhar como gerente. Uhum. Não como dono. Uhum. E eu acho que e para mim isso foi uma lição muito importante, porque a gente sempre tenta oferecer para as pessoas aquilo que elas têm expectativa como uma forma de manter a felicidade. Aí o que eu descobri, Caio? Eu descobri que a felicidade das pessoas está mais ligada à possibilidade delas alcançarem novos desafios do que necessariamente delas serem premiadas sem saber pelo quê. Aliás, a pior forma de você lidar com qualquer pessoa, profissional ou familiar, é você premiar por aquilo que a pessoa não entende. Cara, isso são coisas que elas criam verdadeiros monstrinhos no dia a dia. E aí, o momento que ela acha que ela tem que ser premiada e você fala para ela, não, que aquilo lá é sua obrigação, acabou. Aí você consegue um inimigo ferrenho. Porque essa pessoa ela tá fazendo uma avaliação de que você não gosta de alguma coisa dela e que ela tá faltando e que ela é insuficiente. E
é uma condição de autoestima, é uma condição de visão que é deturpada, porque quando a pessoa também para se comparar, ela não se compara do que são as outras pessoas, ela se compara com aquilo que ela acha que as outras pessoas são. Exato. Cara, isso é um pesadelo. Porque o dia que ela acorda mal, ela acha que todo mundo é melhor que ela. O dia que ela acorda bem, ela acha que ela é melhor do que todo mundo. Então, as duas situações, elas impedem comparação, porque para você fazer uma comparação, você precisa de uma objetividade. E para você ter objetividade, você precisa saber o que você está comparando. Isso é uma coisa que tem um cara que é John Hackman. Esse cara, ele ganhou um Nobel e eu gosto muito dele porque o trabalho da vida dele, né, é sobre capacidade cognitiva. E o que ele estuda? Ele estuda nível de consciência e densidade cognitiva. É que são formas da gente definir o que é inteligência. E o que John Hackman mostrou? Nos Estados Unidos, ele pesquisou um grupo que seria o equivalente, por exemplo, a colegial. Tá? É que tem aquela estrutura de college, de faculdade, que é muito diferente aqui no Brasil. Mas vamos falar que é colegial. Então, ele comparou pessoas que tinham terminado o colegial, pessoas que tinham largado o colegial e pessoas que tinham largado o colegial e feito supletivo. E o que ele descobriu ao longo do tempo? Que as pessoas que tinham terminado o colegial, elas tinham menores taxas de comportamento violento, menores taxas de envolvimento em crimes e melhores taxas relacionadas a drogas de abuso, e aí principalmente álcool e cigarro. E quando você comparava, né, as pessoas que tinham largado o colegial com as que tinham feito o supletivo, o que você observava? Que essas pessoas, elas tinham um risco maior quando elas tinham feito supletivo. Por quê? Porque dava a ilusão a elas de que elas tinham a mesma capacidade daquelas que tinham estudado no supletivo. Só que sem a carga, né? Talvez com a capacidade de fazer a prova, mas sem o exercício de sentar e estudar. Então, coisas como, por exemplo, sobrevivência no emprego. O sujeito que ele estudou, ele fez o colegial, ele tinha taxas altas de sobrevivência no emprego. O cara que tinha feito supletivo, ele tinha taxas baixas. Mas ele achava que ele estava na mesma situação do cara que tinha terminado o coisa. Ele não teve a mesma vivência. Quando a gente vai olhar, você fala, mas isso são áreas cognitivas e intelectuais. Você vai ver sobrevivência no casamento. A mesma coisa. Taxa de sobrevivência no casamento da pessoa que fez o colegial, né, era muito maior do que o cara que, por exemplo, fez o supletivo e maior do que o sujeito que tinha largado o colegial. Só que o cara que tinha largado o colegial, ele tinha uma taxa melhor do que o cara que tinha feito o supletivo. Porque ele sabia da condição dele de não ter estudado. E ele lembrava que isso era talvez um desafio. O cara que fez o supletivo, ele negava esse desafio. O que mostra que não é o conhecimento per se que traz o que é a grandeza do ser humano, é o trabalho que você desenvolve para adquiri-lo. Então, o fato de você estar sentado, estudando, sentado, trabalhando, conta. E que, quando a gente olha, por exemplo, a situação do fisiculturismo, né? O que é premiado não é o esforço, o que é premiado é o resultado. Sim, só que esse resultado, ele só existe porque há um esforço. Sim. E que quando a gente olha o trabalho do John Hackman, o que você percebe? Você percebe que o resultado sem esforço é a mesma coisa que a premiação sem mérito. E que isso leva uma distorção do que são as relações humanas, bem como o que é a nossa capacidade intelectual. E o que a gente tem hoje na sociedade, principalmente na área de ensino? A gente tem poucas pessoas que querem aprender de fato e a grande maioria das pessoas que querem simplesmente o papel dizendo que elas podem. Por que isso é uma preocupação? De novo, a gente pega John Hackman. Quando você olha o que é a evolução da pessoa ao longo da vida, se você observar o que é a densidade cognitiva de um ser humano aos 20 anos e aos 40, ela é mais ou menos de 3 a 6 vezes menor aos 20 anos do que aos 40. O que quer dizer duas coisas muito importantes. Primeira coisa, você aos 40 anos julgar o que você fez aos 20 é muita falta de lealdade. É muita falta de bom senso. Sim. É muita falta de autocompaixão. Você está sendo cruel com você. Não faz isso. Você tem 6 vezes mais conhecimento, mais capacidade cognitiva, que é o termo correto, do que você tinha com 20 anos. Segunda coisa, quem que está te aconselhando? É um cara de 20 como você? Uau.
E aí você olha os saltos na vida. A gente vai ter outro salto depois, aos 60 anos. Aos 60 anos você tem quase o dobro do que é a capacidade cognitiva, do que você teria aos 40. Então você aos 40, você está no topo daquilo que é a sua capacidade? Não, não está. Você vai chegar no topo aos 80 e você vai ter flutuações de acordo com o que também está relacionado, né, à senilidade, ao que você tratou da sua cognição ao longo da sua vida, o que você respeitou e cuidou da sua inteligência, tomada de decisão, percepção de mundo, né? Mas, em essência, aos 40, quem você mais precisa na sua vida? Você precisa dos seus pais que estão na casa dos 60. Um pai faz falta a nossa vida inteira, um pai, uma mãe faz falta na nossa vida inteira, mas como faz falta quando a gente está nos 40? Porque se você tem 6 vezes o que é a sua capacidade cognitiva dos 20, olha a diferença que faz pegar uma pessoa que teria 12 vezes, né, essa capacidade cognitiva e que pode falar com você ali. E são frequentes, eu te falo, as conversas com meu pai. O meu pai, ele fala para mim, né, ele fala: Paulinho, calma, um problema de cada vez. Por quê? Porque como, né, eu já não tô nos meus 20 e eu olho para as coisas e falo, vou resolver, né? Às vezes esse problema, ele não é uma coisa que aos 40 você ache dificuldade, mas aos 60 você enxerga o tamanho total dele. E eu preciso muito dessa visão para falar assim, calma, cara, vai devagar, você tem tempo, você não precisa se afobar, tudo vai se resolver. Muito bom. E Paulinho, né? Engraçado ver alguém chamando ele de Paulinho, né? Se alguém chama, se o pai dele chama ele de Paulinho, eu não quero saber nem do que ele me chama, né? E aí, principalmente tem 2 imagens aqui. Essa eu sei que é muito especial, essa foto sua é muito especial, né? Porque eu sei que você tá com seu irmão aqui. Eu e meu irmão operando meu pai. Operando seu pai. É essa imagem. Cara, então eu sei que é história. E, obviamente, a gente começou como você fez isso, como que você se transformou nessa, né? Tanta influência, meio recusando o óbvio, né? Recusando o óbvio. Mas sei que também, e chegando nessa imagem que é o resumo do nosso podcast, quando você olha assim, né, pra mim é isso que é sucesso, Caio. Quando você coloca, é a tua capa? Cara, eu acho que é a minha capa e a minha máscara, né? E aí você tá me mostrando exatamente o que eu acho que é sucesso, né? Você escolheu fotos que são extremamente felizes, né? A primeira foto, eu e meu irmão operando meu pai. Meu pai teve um câncer de pele. O Guilherme me ligou e falou, tô internando o pai lá no São Luís, a gente vai operar um câncer de pele dele. Eu falei assim, tá, mas quem você vai chamar? Ele falou, você. Eu falei, eita porra, tá bom, vamos. E era muito engraçado, porque tudo que a gente fazia com paciente, né, de repente era o nosso pai ali. Então a gente foi no quarto ver ele tava lá esperando, preocupado. Aí depois anestesiamos ele na sala, tiramos o diabo do tumor. E aí, cara, todas as coisas, e é muito curioso assim, né? Porque todas as coisas que a gente fazia sempre em forma de procedimento, né? Às vezes ela sofria um corte e a gente falava, é meu pai. É meu pai. Isso é uma coisa muito curiosa. E eu tinha isso multiplicado por 2, né? Porque eu olhava, é meu pai e meu irmão tá do meu lado. Meu irmão mais novo. Cara, isso foi uma coisa única. Segunda foto sou eu, Cláudio Caiano, e o Cláudio Cauano e o Lucas Leite Ribeiro, né? O Cláudio Cauano, cara, foi a primeira pessoa que me ensinou, na verdade, a segunda pessoa que me ensinou a operar o joelho, assim. Ele é um cirurgião de joelho fabuloso, né? E um cara que eu nunca vi ele negar um paciente. Porque alguns médicos eles falam, mas né, eles meio que escolhem a doença que eles vão tratar. O Cláudio, ele tratava de tudo. Tô com um problema assim, não, vamos resolver. Tratou do meu joelho, né? Eu tive uma lesão bem importante no joelho direito. Eu fiquei 2 anos sem fazer um agachamento, sem fazer um movimento de perna. Caraca. Porque era uma lesão braba, né? E ele que tratou de mim, né? E o Lucas Leite Ribeiro, o Lucas, ele fez quadril e joelho. E o Lucas, ele era R4 quando eu era R1. Eu era primeiro ano de residência, ele era R4, né? Lá na Escola Paulista. E ele estava fazendo medicina esportiva.
Só que eu já tinha feito fisiologia do exercício no 5º e no 6º ano da faculdade, né? Eu tinha feito a pós porque eu trabalhava com o professor Antônio Carlos da Silva, que era o chefe da pós, né? Sim. Então eu falei, posso assistir a aula? Ele falou, pode. Eu falei, então tá bom, então eu vou assistir. E o que era questão de fisiologia, né? O Lucas ficava se debatendo no plantão, né? E quando eu tava, depois eu tinha atendido o paciente, quando eu tava tranquilo, né, descansando um pouco no repouso, aí eu ia perguntar coisa para ele de ortopedia e via que ele estava estudando coisa de fisiologia. E aí ele me ensinava um negócio de ortopedia, eu perguntava, e isso daqui, você está estudando isso? Aí ele falou, eu tô, mas isso daqui é complicado. Eu falei, não é assim, 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 assim. Então a gente estudava junto no plantão, eu ensinava para ele fisiologia do exercício e ele me ensinava ortopedia. A terceira foto, cara, é minha família. O Zé Carlos foi a pessoa que é o que está sentado do meu lado, é o que está sentado na minha frente, na verdade. Ele foi a pessoa pela qual eu fiz ortopedia. É o Zé Carlos que operou meu sogro? Sim. Que legal. Exatamente. Nós dois. E aí, o ano era 2001, a Unifesp ela tinha entrado em greve, ela ficou 3 meses de greve. E eu treinava jiu-jitsu com o Zé Carlos à noite na faculdade. Sim. Né? E aí ele falou assim, o que você tá fazendo? Eu falei, eu tô tocando meu projeto de iniciação científica. Ele, quando que você tem obrigação disso? Quarta-feira na hora do almoço, quarta-feira à tarde e sexta-feira na hora do almoço. Aí ele virou pra mim e falou assim, então você não vai ficar fazendo porra nenhuma, você vai me ajudar. E aí ele me levava pra operar com ele, né? E eu ajudava ele. E aí, por causa dele, eu acabei escolhendo ortopedia. E ele... Bom, eu opero com ele desde 2001, né? A gente tem 22 anos juntos e cara, ele em todas as fases da vida dele... Muito bom, viu? Que bom, fico feliz. Ele adorou vocês dois. Fico muito feliz. Foi dupla boa, velho. Muito feliz. Bom, também 20 anos trabalhando junto. E muitas vezes, Caio, essas relações médico sênior, médico mais novo, elas não são duradouras, elas cumprem um período. Né, principalmente porque as demandas de trabalho são muito grandes, né? Então o Zé Carlos, depois da residência, cara, ele foi fazer o fellowship dele na Clínica Mayo, nos Estados Unidos, né? E o Zé era duro que nem eu. Cara, ele vendeu o carro dele para poder ir para os Estados Unidos e aprender artroscopia em alto nível, né? Numa época que o pessoal falava, artroscopia, isso não vai pegar, isso daí não dá certo, tem que abrir mesmo e furar. Mas aí ele voltou, ele fazendo mestrado, ele fazendo doutorado, ele passando por tudo. Sempre ele me levou comigo. Eu sempre estava operando com ele. Né? A Giseli, que é a esposa dele, assistente dele, ela que instrumenta para ele. Cara, para mim é uma das relações homem e mulher mais bonitas que eu já vi. Eles estão juntos todos os dias. E assim... Por mais que a Roberta trabalhe comigo na clínica, a gente não tá junto, né? Ela tá na sala dela, eu tô na minha sala. Sim. Então eu olho para eles assim e me dá um calor no coração, porque eles realmente estão juntos o tempo inteiro, né? E de um jeito que eles ficam até parecidos. E é muito legal observar isso, é muito legal viver isso. Junto com a gente tá o Marco Demange. O Marco Demange, ele é cirurgião de joelho, também é um dos caras mais brilhantes assim que o Brasil já produziu na cirurgia ortopédica, e hoje, né, eu, o José e o Marco, nós somos os diretores do Instituto da Mobilidade, lá do Hospital Moriá. Né? Falta o Marco Aurélio, que é do quadril, que está lá também, mas essa é uma foto antes da gente criar isso. E para mostrar que... e o que ensinou isso? Que as afinidades, elas vêm antes dos trabalhos. Isso era uma coisa que meu pai tinha me falado há muito tempo. Meu pai, ele falou para mim que o pai dele falou para ele. Nossa, que boa essa frase, hein, cara? As afinidades vêm antes do trabalho. Pois é. E meu pai, ele conta que meu avô falou para ele, falou, filho, primeiro você escolhe quem vai ser sócio, depois você vê quanto você ganha. Porque uma promessa de uma pessoa ruim, ela não é uma promessa, ela é um fracasso. Ela é prejuízo. E muito do que a gente vê são pessoas que elas estão tão de olho naquilo que é o resultado final, de repente no dinheiro, que elas esquecem do quê? Da competência e da qualidade do serviço. E elas fracassam tenebrosamente. Eu e o Zé e o Marco, a gente estava ali, conversava todo dia, centro cirúrgico do Hospital Moriá, aqui, assado. Cara, saiu o Instituto da Mobilidade. Pô... E é tão legal, eu sentado aqui, eu consegui
pescar, né? A pergunta central, cara, como você fez isso? Como que você teve tanta influência completamente fora do óbvio? Você vê, se você analisar suas redes sociais, tampado, né? Se fosse aquela prova cega, quem que é essa pessoa? 10 milhões e tal. Acho que se eu desse 20 chances, alguém não acertaria. Ah, é um médico ortopedista. Né? Talvez ele não acertaria. Eu acho que nem 100 chances. 100 chances, aí já ficou claro, porque você fez sem expectativa de um resultado, não querendo sacar nada, colocando verdade, colocando aquela disciplina e organização de estar todo dia ali. Então deu pra ver o Muzi exército, o Muzi marido, o Muzi pai, o Muzi equipe de trabalho, o profissional. E fica claro que quando você coloca a tua essência na parada, aquilo que verdadeiramente aquilo acredita, então... E o que é essência? Que sempre quando a gente conversa, né? E eu sempre gosto de conversar com você em podcast, porque a gente sempre conversa. E ninguém interrompe a gente. Ninguém liga no telefone, ninguém chama. Né? Olá, senta nós dois e a gente bate papo. Às vezes a Fabi tá junto, põe uma pimenta no negócio, mas assim, a gente sempre conversa. E toda conversa, Caio, é uma forma de alinhar pensamento. E olhando isso que você me trouxe, tendo essa oportunidade de fazer uma autoavaliação, eu te falo que 3 coisas foram fundamentais, né? Como que você fez isso para responder? Primeiro, transparência. É muito esforço você fingir alguém que você não é ou interpretar um personagem, se a gente quiser um eufemismo. Segundo, aceitando as pessoas interferirem de forma positiva na nossa vida. E é difícil a gente fazer essa avaliação, porque a gente acha que quando as pessoas elas querem interferir na nossa vida, elas querem nos mudar. Não, as pessoas que gostam de nós, nos admiram, elas querem que a gente melhore. É verdade. E terceiro, né, que é uma coisa importante, né, porque é o que dá a sensação do trabalho bem feito, mas é o respeito com os nossos valores. Eu nunca precisei me ferir para fazer alguma coisa. E se alguma coisa ela vai me ferir de alguma forma, eu já me afasto. Eu falo, não vamos fazer. É o que eu te falo dos contratos que vêm para a agência. Cara, tem coisa que vem valor de dinheiro que, como médico, não é uma coisa que eu vá ganhar na minha vida, né? Mas que, sabe, vai ferir aquilo que me fez chegar ali, né? Então, numa primeira instância, né, eu não vou deixar aquilo me ferir. E eu tenho certeza que isso é certo, porque eu imagino que eu, ferido, não serei a mesma pessoa que conquistou tudo que conquistei. Uau. Logo, perderei tudo que adquiri. Então, não tem, sabe, valor para essas coisas. Né? Então, acho que são essas 3 coisas. Como que eu fiz isso? Palmas para Paulo Muzi, senhoras e senhores. Que espetáculo. Irmão, como eu gosto de bater palma, como eu gosto de bater palma para você, conversar com você, porque é sempre um papo muito inteligente, gostoso. Você realmente tem essa generosidade mental. Obrigado, por exemplo, cara. essa coisa que você não tem... dá pra ver no teu olho que você não tem tesão de ir embora desse plano sem dividir, sabe? Aquela coisa, eu quero ir embora, quero dividir, eu quero trocar, então é muito legal isso, é muito bacana. E acaba sendo um estilo de vida. Então continue nesse estilo de vida, porque você faz a vida de muita gente boa e bem. Obviamente, quem tá acompanhando a gente aqui, não deixa de acompanhar. Porque se você não acompanha, Paulo, você é um louco. Porque, cara, ele tá direto, gente finíssima, inteligente pra caramba. Então, as redes do Paulo estão aqui. Siga lá o Muzi em todas as redes sociais e venha mais. Vamos tomar mais café, vamos bater mais papo. Mas ser muito satisfatório. Aliás, você fez seus exames, Caio? Fiz meus exames. Ai, que bom. Então, pronto. Estarei lá na semana que vem, na outra. Fiz meus exames, doutor. Tomei esse porrinho aqui ao vivo, hein? Então, meus exames, estarei lá sentadinho para a gente trocar ideias. Muito bom. Tá Teremos bom? mais um momento. Fico feliz. Obrigado. E, recados dados, turma. Lembrando todo mundo, para você que tá assistindo o nosso episódio no YouTube, primeiro, se inscreva no canal para você não perder um episódio. Eu espero, meu desejo real, que um dia você possa estar sentado aqui do lado e eu te perguntar como você fez isso. Um fato extraordinário, que obviamente é feito por uma coisa que fez o teu coração cantar. Eu tenho certeza que você aí dentro tem um sonho, tem um projeto, então não deixe isso engavetado, por mais que vai dar trabalho. Eu acredito que sonhar pequeno é muito perigoso, porque vai que dá certo. Então, já, né?
Vai que dá certo. Então, meu cara. desejo real é que você vá, vença e divide esse podcast, compartilhe o grupo de trabalho, grupo de família, grupo da galera, porque eu tenho certeza que vai trazer boa provocação pra todo mundo, tá bom? No mais, fica com Deus, até semana que vem, um beijo e tchau.